A maioria das pessoas fracassadas, elas têm medo em arriscar. Então eu chegaria numa conclusão simples. O medo em arriscar pertence aos fracassados. Como é que é, pessoal? It's your boy Ace mais uma vez aqui no canal Pro HD. Eu espero que essa segunda-feira possa ser uma daquelas segunda-feiras que nós elevamos a sua autoestima. A vida em si é insegura. Por que nós continuamos ainda a seguir esse ciclo de escola primária, escola secundária, depois tenho que concorrer para a universidade? Se eu não entro numa das melhores universidades de Moçambique, logo entro em depressão. Ou então, em todas as universidades que for a concorrer, vou concorrer para cursos diferentes. Isso tudo as pessoas fazem. Em inglês chama-se contingency plan, que é necessariamente plano B. Plano B, no final do dia, quando as pessoas criam no seu subconsciente, elas já assumiram que o plano A não vai funcionar. Então é por isso que eles criam um plano B. Então vocês vão criar várias modalidades de se isso não der certo, se essa universidade não der certo, então eu vou ali, se esse negócio não der certo, então eu vou investir nisso. As pessoas começam a criar várias formas de poderem se proteger de falhas. Medo o que é? Alguém disse que medo é uma ilusão. Quem disse isso, na verdade, foi o Mike Tyson. Disse, fear is an illusion. É uma coisa que está lá na tua mente, não existe. Medo não existe, pessoal. Eu lembro-me quando eu engravidei a minha namorada, do nosso primeiro bebê, que é o Caleb, é o nosso filho mais velho agora, na verdade estou casado com ela. Ele é uma das coisas que nos fazia um pouco mesmo nós abortarmos foi o facto de nós não queríamos receber esse julgamento no seio da nossa comunidade cristã. Nós tínhamos medo. Na nossa comunidade cristã não é admissível com que um jovem engravide ou que uma jovem fique grávida antes do casamento. Isso não é admissível. E não foi diferente quando nós sentíamos medo, porque eu e a minha namorada, a minha esposa atual, nós nos encontrávamos numa posição em que nós éramos modelo, ainda quando nós somos modelo para muitos outros jovens. Nós não queremos perder isso. E o medo que nós sentíamos, na verdade, é exatamente esse. Aí num dia nós paramos e dissemos, olha, qual é que seria o pior cenário? Imagina só agora. Eu não sei qual é a situação que você está passando na tua vida, mas pare e pense. Qual é que seria o pior cenário? Eu refleti a respeito disso, eu conversava com um amigo meu, que vocês já cansaram de ouvir o nome dele, que é Leonel Dani. Eu conversava com ele a respeito disso, eu disse, sabe, Léo, a Carmen está grávida, nós estamos esperando um neném, blá, blá, blá. E depois ele me perguntou, agora qual é a ideia? E eu comecei a lhe dizer, sabe, nós podemos abortar a criança e ninguém saber. Mas quando eu pensava nessa possibilidade, eu lhe disse, sabe, eu acho que não é de aprender nada disso. Eu tenho medo do julgamento que está por vir. Eu estou a evitar essas coisas. Eu disse, por que eu estou a evitar isso? E se nós decidimos abortar essa criança, há muitas lições que nós não vamos aprender dela. Aí eu parei, eu disse, e se nós admitirmos esse bebê, claro, a primeira coisa que vai acontecer, a pior coisa que pode vir a acontecer é nós estarmos num processo disciplinar, que é basicamente, na nossa comunidade religiosa, você não está permitido de efetuar nenhum tipo de atividade de liderança, né? Você pode ir à igreja, você pode comungar, você pode orar, tudo mais. Você é um membro normal, só que você não tem aquela liberdade de estar numa posição de liderança, ensinar ou estar como professor a dar alguma lição bíblica e tudo mais. Eu disse, isso será a pior situação, talvez durante quantos meses? 6 meses, 1 ano? E aí eu parei e disse, será que isso seria a pior coisa que poderia vir a acontecer? E se isso acontecer, haveria muitas outras lições que nós iremos aprender disso. E aí nós decidimos casar. Eu disse, sabe, nós poderíamos ser o primeiro exemplo de jovens que engravidaram, mas não baixamos cabeça, nós decidimos tomar a responsabilidade de nos casarmos, e isso poderia motivar muita gente. E dito feito, nós fizemos isso. Depois nós temos casado muitos outros jovens que se encontraram na mesma situação, ou outros mesmo que não estavam na mesma situação, motivaram-se a casar. As pessoas viram que casamento não era ser uma grande coisa, ou você tem ou não tem, desde que vocês queiram casar, vocês poderiam casar. Agora eu olhando para trás, com essa toda a experiência, eu disse, eu estava com medo do quê? Não entendo. Por que eu estava com medo? E no final do dia eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Eu consigo aconselhar os jovens, eu consigo aconselhar outros jovens que estão a passar por situações difíceis nos seus casamentos. Então disse, essas todas as coisas que aconteceram na minha vida me colocaram para eu estar numa posição única. Na minha carreira profissional, trabalhava numa ONG em que eu estava a fazer algo totalmente diferente do que eu faço, que em 2016 até 2017, começo de 2017, aí decidi parar de fazer isso. Eu disse, eu vou arriscar. E eu parei e disse, sabe, está sendo nice eu trabalhar aqui, mas não é uma coisa que eu gosto. Estou a sentir que sempre que eu venho aqui, não venho com a mesma energia. Eu decidi parar de trabalhar. E o mais interessante ainda é que depois disso, claro, surgiram momentos difíceis. Mas esses todos os momentos difíceis que eu olho para a minha vida hoje, estão a colocar na posição em que eu estou. Como é que você vai saber se o risco vai dar certo? Como é que você vai fazer? Você vai atravessar a rua, você pode ser atropelado, você pode ter um infarto no meio da rua. Tudo é risco. A questão é que você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida com medo em arriscar. Nós pedimos a Deus
por força, ou sabedoria, conhecimento. Deus nos coloca em situações em que nós somos desafiados, nosso intelecto, nós somos desafiados, essa sabedoria que nós vamos à procura, nós somos desafiados em poder lidar com o trem. Quer dizer, nós pedimos uma coisa e Deus nos coloca em testes. E nós agora podemos estar aí em casa, querer sonhar, estou a sonhar em ter um estúdio, estou a sonhar em ser um desses melhores filmmakers moçambicanos, um dos fotógrafos renomados de Moçambique. Mas só que você está a traçar uma linha reta. A verdade é que a linha vai ser muito curva, vai ser uma coisa meio esquisita na jornada. E se você não tiver crenças o suficiente, é que você poderá vir a desistir, porque você vai pensar que a coisa não vai dar certo. Se você está num lugar em que você não acredita, o que você está fazendo neste lugar? Se você tem um sonho que você não acredita naquele sonho, você está no lugar errado. Todo mundo que passa de um Zé Ninguém para alguma coisa teve que passar dessa fase de enfrentar esse medo. Ou seja, seus pais, que você terá que desafiar, porque estão a pagar a tua faculdade, você terá que desafiar. Talvez seja sua esposa, seu esposo, que você terá que desafiar, dizer, olha, baby, eu tenho que investir nisto aqui. Talvez seja a tua família, no geral. Pessoas que, viram você crescer com uma tendência, mas de repente você acha que, bro, eu quero seguir, quero ser empreendedor. Ou, next time, eu acho que quero investir isso na minha vida. Ou está a fazer terceiro ano, ou naquele ano em que você achou que fosse fazer a licenciatura, é naquele ano que você decide desistir, já não está a aguentar. Porque não há pior coisa que você pode fazer, continuar a alimentar pessoas, satisfazer as pessoas. O acreditar é a tua luz. Então, meu amigo, se você quiser ser um vencedor, você tem que acreditar no teu sonho. Se você quer ser feliz, você tem que acreditar no teu relacionamento. Se você quer ser próspero, você tem que acreditar no teu negócio. Tem tudo a ver com crenças. Crenças é o que nos faz nós sermos do ponto zero ao ponto mais infinito. Pensa contigo mesmo. Qual é a pior coisa que pode vir a acontecer? Estar na falência. Alguém um dia disse, quando você está na falência, existe mais um outro sítio que você pode ir mais abaixo que isso. Não existe. Muita gente costuma perguntar, mas por que a maioria das vezes você nega jobs, projetos de pessoas que querem te dar, por exemplo, uns 15 mil meticais, quando eu sei que talvez eu muito bem, com facilidade, poderia ter sido pago uns 50 mil meticais, 40 mil meticais, 70 mil meticais. Por que eu nego esses projetos? Por que nós não fotografamos sempre casamentos? É simples. Eu já ando na falência, eu não tenho nada, não faço tanto dinheiro assim. Eu tenho meus valores próprios. Eu acredito que o produto que nós fornecemos vale mais no mercado. Nós pesquisamos no mercado e vimos que pessoas que estão a fazer razoavelmente e há pessoas que estão a fazer muito abaixo daquilo que nós estamos a fazer. Então nós dissemos, olha, ou nós vamos estar a aceitar pequenos projetos, ou nós então negamos os pequenos projetos. Pode até ser um projeto que nos paga razoavelmente, mas que o cliente também nos deixa ter uma liberdade criativa. Nós podemos fazer algo criativo que possa não só agradar a nós, também possa agradar a ele. Nós já temos vários clientes que nos deixaram fazer isso. Vamos lá sair dessa ideia de ter medo de arriscar porque quer ter algo bem calculado, quer ter algo 100% seguro. Quando meu pai estava doente, eu não imaginava que num dia meu pai ia falecer. Não imaginava que meu pai num dia ia falecer. E o problema é exatamente disso, eu não pensar qual seria o pior cenário, me colocou numa situação vulnerável logo depois dele ter falecido. Eu não tinha norte, eu não sabia o que iria fazer na minha vida. O que é segurança? Você há de entregar a sua vida, há de entregar seus sonhos nas mãos de alguém. Eu, para poder estar a fazer esses conteúdos aqui online, eu tenho que, de alguma forma, desafiar a minha esposa no início. Temos que entrar em série de discussão por causa disso. Como é que você está a fornecer, como é que você está a fazer vídeos toda hora, compra equipamentos, mas não está trazendo nenhum retorno em casa. Eu tenho que desafiar ela, eu tenho que vencer esse medo, bro. A pior coisa que ela pode fazer é nós discutirmos a respeito disso. Que ela nunca vai entender o que eu estou a fazer, a não ser que essas coisas se desvendem daqui a alguns meses. Então, só vamos parar de entrar em círculos. Vamos lá começar a acreditar mais em nós. E muitas vezes é aquela coisa, pelo menos quando você vai à faculdade, eles te dão uma garantia de, olha, depois dos 4 anos, se você tiver literalmente a se comportar bem, pelo menos ter umas médias 14, é que todo mundo vai na faculdade para lutar, ter pelo menos uns 14, né, para poder passar. Ter garantia de diploma de licenciatura não é necessariamente garantia de emprego, e todo mundo sabe disso. Quantos gajos você conhece? Estão em casa com licenciatura, não estão fazendo nada, e muita gente agora está correndo para mestrado. Mas mesmo assim, você sai da faculdade, cobram-te 5 anos de experiência. Como é que você vai ter 5 anos de experiência? Se você acaba de sair da universidade. E como é que eu aprendi a lidar com esse medo? Eu disse, todas as coisas daqui para frente que eu vou sentir medo de fazer, eu vou fazer. Por exemplo, eu senti medo de começar esse canal. Eu sei dos termos, eu sei da parte técnica e tudo mais. Eu vou estar a gravar meu áudio, o telefone, isso aqui não vai ficar bem. Vivo, vai me julgar, não sabe como é que é. Mas uma coisa me disse, começa. As coisas vão se desvendar, as coisas vão melhorar com o tempo. Eu comecei. E várias vezes, algumas situações, já batemos papo, entrevistas, com grandes pessoas do mercado, fazer ao telefone. Uma delas foi com Alce, uma parte, o início até quase no meio da conversa,
A segunda câmera era telefone. A parte que nós fizemos entrevista com Bill Boy, uma das câmaras era telefone. A entrevista que nós fizemos com Lili, o produtor, uma das partes, uma das câmeras que você vê com aquele efeito de câmara é telefone. Quando às vezes nós fazemos por trás das câmaras ou por trás das câmaras com ele, aí uma boa parte daquilo é telefone. Eu paro e digo, então por que eu estava a ter medo? E as coisas, sabe, o que está a dar credibilidade ao nosso trabalho não é necessariamente o nosso equipamento. E quando nós chegamos, começamos a montar, as pessoas que nós entrevistamos, elas já percebem, isso não sabem o que estão a fazer. Se você tem medo, tem medo de casar, uma das coisas que aconteceu foi isso. Eu tive medo de casar, eu disse, vamos lá casar. Casei, eu disse, não era tão grande coisa. Tive medo de começar uma empresa, eu disse, vamos lá registrar. Registramos. Vai enfrentando os teus medos. Tarde ou cedo, quando você se perceber, vão passar 2, 3, 4, 5 anos, você já nem tem medo de nada. Qualquer coisa que a tua mente, a coisa diz, vamos lá fazer essa, não, você faz. O único problema é que você vai ter recursos, mas você não há de se impedir de fazer. E se você vencer esse medo, você já estará a entrar na linhagem de 1% da população a nível mundial, das pessoas que fazem coisas para poder impactar o mundo. Meu nome é Alcides Soares. Eu só espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado a ampliar um pouco o seu horizonte e entender que medo apenas é uma ilusão. Até lá.